Meu irmão e sua nova esposa exigiram $225.000 em presentes de casamento, já que sou rica e solteira. Quando me recusei, eles me insultaram, então os expulsei do meu apartamento. Para dar contexto, tenho 34 anos, sou mulher. Meu irmão mais novo, Frank, 27 anos, está namorando Vanessa, 25 anos, há alguns anos, e nos dávamos bem até recentemente. Eles ficaram noivos algumas semanas atrás e decidiram fazer um casamento pequeno e íntimo, que não exigiria muita organização. Então, convidaram apenas suas famílias e alguns amigos. Eu fiquei feliz por eles, mas, na festa de noivado 2 semanas atrás, Vanessa me chamou para falar em particular. Ela disse que, como estavam fazendo um casamento pequeno e convidando poucas pessoas, queriam conversar com os convidados sobre os presentes de casamento. Queriam algo prático e já tinham deixado claro que só queriam dinheiro. Eu não me importei muito, mesmo achando meio descarado. Mas, quando Vanessa falou comigo em particular, ela disse que todo mundo poderia dar o que quisesse, mas para mim eles tinham um pedido especial. Ela exigiu $25.000 como presente de casamento. Achei que fosse uma piada, pois eu jamais daria um cheque desse valor sob qualquer circunstância. Pensei que era ridículo ela até sugerir isso. No entanto, ela explicou que ela e meu irmão tinham discutido e, já que tenho meu próprio negócio e ganho mais dinheiro do que qualquer pessoa que conhecem, achavam válido pedir essa quantia. É verdade que ganho bem com meu negócio de joias, mas isso não significa que eu precise gastar tanto com eles. Recusei na hora e disse que daria um cheque pelo valor que considerava apropriado para um presente de casamento. $25.000 estava fora de cogitação. Mas Vanessa começou a argumentar, dizendo que eu estava sendo mesquinha e insensível porque eles realmente precisavam do dinheiro. Estavam planejando começar um negócio próprio e usariam o dinheiro como investimento inicial. Além disso, como não tenho marido nem filhos, não precisava de todo esse dinheiro para mim mesma. Ganho mais do que preciso, então o mínimo que eu poderia fazer era contribuir para a família. Achei aquilo ridículo e fiquei exasperada. Disse que não iria dignificar aquele pedido com uma discussão, porque ela estava ultrapassando limites. Então, Vanessa me avisou que se eu não desse o valor que pediram, seria melhor eu nem aparecer no casamento, já que ficava claro que eu não queria ajudar. Depois disso, saí da festa, mas não fiz alarde porque não queria discutir com mais ninguém. Sabia que isso só levaria a outra briga, e eu não estava no clima. Então, simplesmente fui embora, avisando a todos que tinha dor de cabeça. Assim que cheguei em casa, liguei para meu irmão e contei tudo. Para minha surpresa, ele aparentemente estava envolvido no plano e concordava com Vanessa. Ele disse que, como meu único irmão mais novo, achava que isso era o mínimo que eu poderia fazer por ele, agora que estava começando um novo capítulo em sua vida. Ambos estavam planejando largar seus empregos e precisavam desse dinheiro. Ao me recusar, eu estava sendo egoísta. Quando ele disse isso, desliguei na cara dele, porque fiquei enojada. Mas isso não terminou aí. Depois daquele dia, os dois começaram a me pressionar. Vanessa até me mandou uma mensagem culpando Frank completamente, dizendo que ele só trabalhava em um emprego insignificante e que ela também estava cansada do seu trabalho sem futuro. Precisavam desesperadamente do dinheiro para começar seu próprio negócio, e minha decisão de recusar foi extremamente egoísta. Só para esclarecer, Frank trabalha em vendas, e Vanessa é analista de dados na mesma empresa. Ela ganha um pouco mais que ele, mas ainda assim ambos ganham significativamente menos que eu. Esse é o problema deles. Não entendo por que esperam que eu seja tão generosa com eles, especialmente porque acho que já fiz bastante nos últimos anos. Desde que a empresa deles sofreu um impacto financeiro devido à pandemia, tive que ajudá-los várias vezes com dinheiro, e nunca reclamei ou pedi o dinheiro de volta. É meu irmão, afinal, e até agora tínhamos uma boa relação. Mas isso é o máximo que posso fazer. Não acho que precise ceder a todos os caprichos deles, especialmente esse, porque sinto que preciso impor limites em algum momento. Além disso, permiti que eles morassem de graça em um apartamento que me pertence. Eles se mudaram para lá há alguns anos, então talvez tenham esquecido disso, mas eu não. Há alguns dias, decidi que já era o suficiente e que precisava despejá-los. Não seria um problema, já que eles moravam lá sem pagar aluguel. Não havia nenhum acordo formal por escrito, e honestamente, eu nem me importava mais. Só queria que eles saíssem, porque senti que estavam pisando em mim, e eu absolutamente não podia aceitar isso. Ontem eles se casaram, e obviamente eu não fui. O que realmente me irritou foi o e-mail arrogante e cheio de direitos que eles me enviaram na noite anterior ao casamento. Não conseguiam me contatar de outra forma, já que eu já tinha bloqueado os dois em todos os lugares. Então, tiveram que recorrer a um e-mail. Mas o que escreveram foi horrível.
Disseram que sou uma pessoa egoísta e narcisista que só se preocupa consigo mesma, e que por isso não tenho marido nem filhos. Só para esclarecer, ser solteira e não ter filhos é uma escolha pessoal. Não estou interessada em me casar ou ter filhos agora, e não acho que estarei no futuro. Não tenho vergonha disso, mas eles trouxeram o assunto à tona para me fazer parecer a vilã e usar isso contra mim. Isso foi baixo, especialmente porque fiz tanto por eles no passado. Eles também disseram que ficou muito claro para eles que eu não me importo com minha família tanto quanto me importo com meu dinheiro. Disseram que perderam todo o respeito por mim e continuaram me chamando de nomes. Não sei porquê, mas aquele e-mail. Isso realmente me afetou profundamente, e foi por isso que, enquanto eles estavam se casando, decidi ir ao apartamento e trocar as fechaduras. Eu sei que não é legal, mas também sei que eles não podem exatamente vir atrás de mim com o advogado porque isso também exigiria dinheiro. Então, boa sorte para eles. Eles descobriram hoje, já que passaram a noite anterior em um hotel chique perto do local, onde tiveram sua celebração com jantar e tudo mais. Eu sabia disso, eu deveria ter sido parte disso, mas é claro, não acabei indo. De qualquer forma, eles voltaram para casa hoje. Estavam furiosos e imediatamente decidiram vir até o meu lugar porque sabiam que eu era a única pessoa que poderia ter feito algo assim. Mas me recusei a deixá-los entrar, mesmo quando Frank começou a chorar e a me acusar de arruinar seu tempo como recém-casados. Eu apenas disse a ele que se eles realmente quisessem aquele apartamento, provavelmente deveriam ter sido gratos à proprietária. Mas eles não foram. Eles me insultaram e me desrespeitaram repetidamente só porque eu não quis me dobrar às vontades deles. Então agora eles teriam que lidar com isso. E se não gostassem, poderiam resolver isso com o advogado, e eu também faria o mesmo. Acho que Vanessa percebeu que não havia o que discutir comigo, então ela apenas me disse que não queria voltar para o apartamento, mas que eu pelo menos deveria destrancá-lo para que pudessem pegar suas coisas e encontrar outro lugar para morar. Isso pareceu razoável o suficiente, então fui até o apartamento deles, eles vieram separadamente, e destranquei o apartamento para que começassem a juntar suas coisas. Levou um tempo para encontrarem caixas suficientes, mas deixei bem claro que eles teriam que sair naquele mesmo dia. Frank continuou tentando discutir comigo durante todo o processo, mas Vanessa nem sequer reconheceu minha existência. Em cerca de 3 horas, eles estavam todos empacotados. O apartamento já estava pré-mobiliado na maior parte, e o que eles tinham comprado com seu próprio dinheiro, prometi que providenciaria para que fosse movido para o próximo apartamento. Então eles finalmente foram embora, e tranquei o apartamento novamente. Foi assim que eles passaram seu primeiro dia como marido e mulher, e fiquei bastante satisfeita comigo mesma. Até algumas horas atrás, quando meus pais me ligaram e me disseram que o que eu tinha feito era completamente desnecessário. Disseram que Frank e Vanessa tinham aparecido na casa deles com todas as suas coisas, chorando, e era muito óbvio que estavam bastante angustiados. Não é como se minha família já não soubesse da situação, eu contei a eles no dia seguinte à festa de noivado. Mas eles disseram que ficariam fora disso porque éramos adultos e poderíamos resolver entre nós mesmos. E achei isso justo. Mas agora, de repente, acharam que era hora de interferir, e não achei isso legal. Fiquei muito chateada com eles e disse aos meus pais que não achava justo eles se intrometerem agora, especialmente porque tinham escolhido não dizer nada antes. No entanto, eles me disseram que antes disso a situação não era tão ruim, mas depois do que eu fiz, tudo saiu do controle, e sentiram a necessidade de intervir porque o que eu fiz não foi legal. Falei sobre o e-mail e tentei me explicar, dizendo o quanto fiquei abalada com a forma como estava sendo tratada. Mesmo assim, meus pais mantiveram que meu comportamento não foi aceitável, e que havia várias maneiras melhores de lidar com isso. Se eu os quisesse fora tão desesperadamente, poderia simplesmente ter falado com o advogado, feito as coisas do jeito legal, dado a eles tempo para desocupar o lugar e lidado melhor com tudo. Em vez disso, escolhi ser vingativa e arruinei completamente o primeiro dia deles como marido e mulher. Agora, depois de falar com meus pais, estou me perguntando se realmente fiz a coisa certa ou não, porque da maneira como eles colocaram, sinto que talvez tenha sido um pouco dura demais. Então, por ter expulsado meu irmão e sua esposa do meu apartamento um dia após o casamento. Bem, a situação do apartamento é um pouco complicada. Era na verdade o primeiro apartamento em que morei sozinha, então era meio especial para mim. Quando comecei a ganhar uma boa quantia de dinheiro, primeiro comprei a casa onde moro agora, e cerca de 2 anos depois, quando soube que meu antigo senhorio estava vendendo aquele apartamento, decidi comprá-lo dele. E não custou tanto porque é um apartamento relativamente pequeno e precisava de muitos reparos, então consegui por um preço baixo. Depois disso, fiz tudo o que precisava ser feito.
Nesse meio tempo, Frank veio até mim e disse que precisava de um lugar para ficar por um tempo porque ele e Vanessa estavam ficando sérios e queriam morar juntos. Na época, Frank ainda morava com nossos pais, então ele me perguntou se poderiam se mudar para o meu apartamento. Como eu não estava usando, disse que sim, pensando que provavelmente ficariam lá por alguns meses e depois encontrariam um lugar próprio. Mas eles acabaram ficando e nem pagaram aluguel. Eu não me senti incomodada em cobrar porque sabia que era meu irmão, nos dávamos bem, e eu sabia que ele não ganhava tanto quanto eu. Além disso, eu não precisava do dinheiro do aluguel tanto quanto ele precisava economizar, como o próprio Frank reconheceu tantas vezes. Então deixei que ficassem lá sem pagar aluguel. Nunca mencionei isso ou algo do tipo, e acho que com o tempo eles esqueceram, mas eu não. Essa é a situação do apartamento. E, claro, agora me sinto meio boba por não ter cobrado aluguel, mas honestamente eu só estava tentando fazer algo bom pelo meu irmão. Durante muitos anos, depois de superarmos aquela imaturidade infantil de brigar e discutir por coisas pequenas, ficamos muito próximos. E pensei que, de todas as pessoas da minha família, pelo menos Frank me entenderia. Mas agora não sinto mais isso, e acho que tirá-lo do meu apartamento foi algo que precisei fazer para ensinar-lhe uma lição. Se essa lição foi ou não muito dura, não sei. Mas, por tudo o que acabei de dizer, acho que fica muito claro que sempre tentei estar lá para Frank. Então não entendo por que ele escolheu agir dessa maneira comigo. E nem posso dizer que é tudo por causa de Vanessa, porque durante todo o tempo em que estão juntos, ela também se deu bem comigo, algo que mencionei logo no início. O comportamento deles recentemente tem sido completamente bizarro, e simplesmente não consigo entender. Atualização 1. Bem, já faz uma semana desde o casamento, e eu conversei com meus pais. Disse a eles que não me arrependo do que fiz. Por anos, deixei-os morar no meu apartamento sem pagar aluguel, e o mínimo que poderiam ter feito era ser gratos por isso. Mas, em vez disso, eles decidiram me desrespeitar e insultar constantemente, mesmo depois que deixei bem claro que não iria emitir um cheque de $25.000 porque era uma exigência ridícula para se fazer a qualquer pessoa. E se meus pais não entendem por que fiz o que fiz, então não acho que eu precise explicar a mesma coisa para eles repetidamente. Ou eles entendem ou não entendem. E como eles decidiram que não entendem, também estou acabada com eles. Antes disso, meus pais nunca haviam tomado partido, mas, sinceramente, todas aquelas brigas eram de quando éramos mais jovens e elas realmente não significavam nada. Mas desta vez, essa briga significa algo para ambos, e está muito claro de que lado eles estão. Eles tentaram muito me fazer sentir culpada, fazendo-me acreditar que eu tinha feito algo realmente ruim, mas realmente não acho que sim. Aquele e-mail que eles me enviaram foi muito cruel, e eles deveriam ficar felizes por eu simplesmente tê-los expulsado do apartamento. Eu poderia até pedir que devolvessem todo o dinheiro que pegaram emprestado de mim ao longo dos anos, e mesmo que se recusem, posso simplesmente contar para as pessoas sobre isso. E sei que isso não vai parecer bom para eles. Até agora, apenas nossos pais sabiam sobre a situação, mas posso começar a falar sobre isso com outras pessoas também. E então veremos o que todos os outros têm a dizer sobre a situação. No momento, só não fiz nada disso porque não quero entrar no drama e quero superar tudo isso. Sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo para toda essa bobagem, e essa é a única razão pela qual eles acham que podem se safar fazendo o que querem e dizendo o que querem. Mas deixei bem claro para meus pais que, se eles quiserem mexer comigo, devem estar preparados para as consequências também. Se não conseguem lidar com isso, não deveriam se sentir tão confortáveis dizendo essas coisas. Isso é tudo. Falei com eles alguns dias atrás, e hoje percebi que me bloquearam, mas realmente não me importo. Claro, inicialmente me senti meio mal com isso, mas agora, depois de algumas horas, só estou com raiva de tudo. Sei que essa é uma estratégia para me fazer sentir culpada e me fazer pedir desculpas, mas simplesmente não vai funcionar. Atualização 2. Já faz 2 semanas desde que os expulsei do apartamento, e ontem à noite recebi um e-mail de Frank e Vanessa após minha última ligação com meus pais, sobre a qual falei na minha última atualização. Não ouvi falar de ninguém, então achei que já tínhamos encerrado esse assunto, mas claramente não é o caso, porque quando li aquele e-mail, ele foi ainda mais desrespeitoso do que o anterior de alguma forma. Pelo tom do e-mail, a princípio achei que estavam se desculpando comigo, porque começaram dizendo que sentiam muito por terem me magoado. Mas então esclareceram que não tinham intenção de me ofender, mas disseram que provavelmente fiquei magoada porque tocaram em um ponto sensível. Queriam falar sobre como sabiam, com certeza, que estou ficando amarga com a idade porque tenho literalmente 33 anos e ainda não consegui fazer um relacionamento a longo prazo funcionar, e é por isso que não tenho marido quanto mais filhos.
E por causa disso, provavelmente estou com ciúmes de Frank e Vanessa porque eles têm tudo o que sempre quis para mim, e foi por isso que me recusei a ajudá-los e os expulsei de casa. Quando mencionaram minha amargura e egoísmo, disseram que lamentavam trazer algo assim à tona, que deveriam saber que a verdade me machucaria. Disseram que estavam prontos para me perdoar pelo que quer que eu tenha feito naquele dia, porque provavelmente veio de um lugar de raiva. Pessoas felizes não expulsam seus irmãos de suas casas por causa de brigas tão pequenas e mesquinhas, mas claramente não sou uma pessoa feliz. E a julgar pelo meu comportamento agora, provavelmente é bom que eu não tenha marido nem filhos, porque provavelmente arruinaria suas vidas também por causa do meu ego e problemas de raiva psicótica. Esse foi o primeiro parágrafo do e-mail, e eu já estava furiosa no final dele. Mesmo assim, decidi me preparar para ler o resto, porque era um e-mail bem longo. Eu realmente queria saber o que essas pessoas tinham a dizer sobre mim para que pudesse afastar qualquer culpa pelo que tinha feito, porque ler aquele e-mail só me fez perceber que, pelo que fiz, eles totalmente mereciam. E, pior ainda, tudo o que mencionei até agora já era condescendente e cruel o suficiente, mas ficou significativamente pior no segundo parágrafo. Literalmente disseram que, embora estejam bastante chateados comigo agora, ainda gostariam de me dar alguns conselhos para o futuro. Disseram que, em vez de agir tão loucamente o tempo todo, eu deveria fazer yoga e relaxar, porque meus problemas começaram a aparecer no meu rosto. Segundo Frank e Vanessa, eu deveria arrumar alguém rapidamente se algum dia pretender ter uma vida feliz com marido e filhos, porque não estou ficando mais jovem. Posso escolher me casar com meu trabalho, mas então vou começar a olhar para aplicativos de namoro, e a julgar pela minha aparência agora, provavelmente não vai dar certo para mim. Sim, eles realmente vieram para cima da minha aparência, e sabem que há algo sobre o que sou meio insegura. O resto não é muito relevante, era só mais besteira sobre eu ser uma pessoa terrível e tal. Mas sim, tudo isso realmente me irritou, e decidi postar isso nas redes sociais. Nem mudei nada, só tirei uma captura de tela de todo o e-mail, publiquei e também falei detalhadamente sobre todo o incidente. Expliquei tudo o que aconteceu até agora, porque entrei nessa briga com eles e o quão ingratos foram. Falei sobre o apartamento também e então publiquei. Isso foi ontem à noite, e até esta manhã, recebi muitas mensagens e comentários, inclusive de alguns parentes, e todos foram muito solidários comigo. A maioria das pessoas ficou muito surpresa, assim como eu, porque nunca imaginei que Frank seria capaz de algo assim. Mas alguns amigos dele também me procuraram pessoalmente e disseram que isso não é surpreendente, porque nos últimos anos, desde que começou a namorar Vanessa, ele vem mudando para pior. Talvez eu nunca tenha notado porque ele nunca me tratou da mesma maneira, mas definitivamente houve uma mudança nele. A maneira como ele tomava as pessoas como garantidas, constantemente exigindo que as pessoas fizessem coisas por ele, e agindo como uma criança mimada, já tinha feito com que perdesse alguns amigos por isso. E agora que penso sobre isso, concordo que, embora ele mantivesse a compostura comigo na maioria das vezes, ocasionalmente eu notava ele agindo de forma muito estranha perto de outras pessoas, de um jeito que não era típico dele. Então, talvez isso realmente não deveria ser uma surpresa para mim. Mas, enfim, a postagem foi feita e é muito óbvio que a maioria das pessoas está do meu lado. Por todos os meios, eles podem continuar enviando mensagens horríveis para mim, e eu posso simplesmente publicar tudo nas redes sociais, o que só vai se voltar contra eles. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde que publiquei sobre a situação, e hoje meus pais finalmente me ligaram, e disseram que não apoiam o que Frank escreveu naquele e-mail. Eles ficaram muito desapontados ao saber disso. Foi exatamente o que eu estava esperando, que meus pais percebessem que estavam do lado errado o tempo todo. Eu disse a eles que apreciei o fato de terem me ligado para pedir desculpas, mas foi pouco e tarde demais. Eles já tinham me bloqueado uma vez e me feito sentir mal por apenas me defender. Então agora eu precisava de algum tempo e espaço longe deles para processar meus sentimentos, e eles teriam que lidar com isso. Eles me disseram que pediram para Frank e Vanessa saírem de casa, e tiveram uma grande briga com os dois, mas eventualmente os dois saíram. Pelo modo como meus pais falavam comigo, parecia que achavam que estavam me fazendo um grande favor ao expulsar Frank e Vanessa de casa, e apenas fazer a coisa certa. Mas eu apenas lhes disse que não me importaria nem se eles tivessem permitido que os dois ficassem lá. É a verdade, realmente não me importaria. De qualquer forma, meus pais acharam que eu estava blefando e disseram que eu poderia fingir ser durona o quanto quisesse, mas no fundo eles sabiam que eu ia sentir falta deles. Disseram que eu poderia levar meu tempo, mas que acabaria voltando para eles, estavam certos disso. Eu apenas disse para eles não apostarem nisso e desliguei. Não me preocupei em bloqueá-los porque sabia que, se o fizesse, eles ficariam ofendidos e começariam a me encher ainda mais.
Pelo menos, se eu não os bloqueasse, eles só me incomodariam ocasionalmente. Essa é a situação com meus pais. Embora eu não esteja exatamente feliz com suas desculpas tardias, porque mesmo ao reconhecerem seu erro, ainda disseram que não achavam que o que eu fiz foi uma boa decisão. Bem, eles podem continuar pensando assim, mas eu vou continuar acreditando no que acredito. Acho que fiz a coisa certa, e é isso que importa para mim. Podem ficar com suas desculpas, sinceramente não quero. Nas últimas semanas, praticamente me acostumei a não falar com ninguém da minha família. No início, achei que seria muito mais difícil, mas honestamente tenho muito trabalho para fazer e ainda tenho meus amigos ao meu lado, então não é tão difícil quanto pensei que seria. Atualização 4. Ei, então já faz 2 semanas desde que fiz aquela postagem, e até agora praticamente todo mundo na família já sabe o que aconteceu entre mim e Frank. Pelo que sei, ninguém está do lado dele. Ninguém quer falar com ele, e até os amigos que ele costumava ter me procuraram para dizer que ele ficou cada vez mais difícil de lidar. Só porque eles não estavam dispostos a me ligar e me forçar a tirar a postagem, ele decidiu cortar relações com todo mundo. Atualmente, pelo que ouvi, eles estão morando com os pais de Vanessa e tentando fazer com que todos me odeiem. Eles têm dito às pessoas que eu sou o problema, que sou uma pessoa amarga e horrível, basicamente repetindo tudo o que já tinham dito no e-mail. Mas ninguém quer falar com eles, então estão sendo bloqueados por todos. Eles até têm tentado convencer as pessoas de que eu menti sobre tudo, mas não entendo por que acham que alguém acreditaria nisso, já que eu literalmente publiquei as capturas de tela. Como eu poderia estar mentindo se tenho as provas? De qualquer forma, não acho que importe. Ninguém acredita neles, ninguém gosta deles e ninguém quer falar com eles. Podem continuar falando mal de mim, realmente não vai fazer diferença para mim. Por outro lado, em uma nota mais feliz, coloquei meu apartamento para alugar algumas semanas atrás, e recentemente um inquilino se mudou. Isso será outra fonte de renda para mim. As coisas estão funcionando muito bem para mim, então não tenho do que reclamar.